por falar em legislação do imposto de renda, vamos fazer um parêntese aqui, para a gente conversar um pouquinho uma coisa importantíssima que a gente precisa tratar agora. É o seguinte, há uma diferença muito grande entre a contabilidade gerencial e a contabilidade fiscal. Nós, como gestores, precisamos tomar decisões em cima de dados, em cima de relatórios que a gente precisa preparar para fazer análise e tomar decisão. Então, o nosso problema está na base de dados de informação que vai gerar esse relatório. Se a gente tem uma contabilidade muito bem estruturada na nossa empresa, um plano de contas bem feito, com plano de conta de receita, custo, despesa, né, contas patrimoniais de bens, direitos, obrigações, tudo certinho, legal. Se a contabilidade está lançando todas as informações, legal. Eu passo a ter ali, na contabilidade oficial da empresa, uma base de dados legal para que eu possa, a partir dessa base de dados, eu tratar para fazer relatórios gerenciais. Por quê que eu estou destacando isso? Porque na hora da tomada de decisão, eu tenho que tomar cuidado com os dados da contabilidade fiscal. A contabilidade fiscal, ela atende à legislação tributária, e a legislação tributária é uma forma de interferência na ciência contábil. E eu vou te provar por quê. Eu vou contar uma história para você dizer para mim se eu estou certo ou estou errado. Deixa eu até parar aqui para parar o compartilhamento para a gente bater esse papo. Bom, pensa comigo. Vamos imaginar que hoje eu compre 2 caminhões, né? 2 caminhões zerados na concessionária. Eu pego, treino 2 motoristas para cuidar, dirigir do caminhão da mesma forma, submeto os 2 caminhões para transportar 1 tonelada de material 100 quilômetros todo dia. Quando você olha assim, eu falando dessa forma, você fala assim, top, professor, tudo igual. Provavelmente os 2 caminhões vão se desgastar, né? Vão ter as manutenções mais ou menos tudo igual. Legal? Legal. Eu só omiti um pequeno detalhe. Que detalhe, professor, o senhor omitiu? Um detalhe que é o seguinte, um caminhão está transportando 100 toneladas de areia 100 quilômetros todo dia. O segundo caminhão está transportando 100 toneladas de sal numa salina, 100 quilômetros todo dia. Eu te pergunto, os 2 vão se desfazer ou vão precisar de manutenção igual? Não. O que está transportando sal numa salina, claro que ele vai ter, né, uma corrosão muito mais rápida, uma manutenção muito mais severa que ele vai precisar ter. E aí eu te pergunto, o custo do quilo de sal transportado tem que ser o mesmo custo do quilo de areia transportado? Claro que não. Por causa de quê? Por causa da depreciação, né? A depreciação que eu devo lançar sobre o que está transportando sal é muito superior. A questão é que a legislação tributária, ela tem uma instrução normativa da Receita Federal que diz lá todos os bens possíveis e imagináveis que a empresa possa ter com vida útil e taxa de depreciação. Mas isso é feito para evitar que o gestor aumente a depreciação como despesa, que era uma despesa, a depreciação, para pagar menos imposto. Então, ele pega e tabela. Agora, gestor, quando eu vou tomar uma decisão, eu vou seguir a depreciação que a Receita Federal manda eu tomar para precificar, por exemplo, o meu produto? Claro que não. Né? Lógico que não. Essas e outras questões é que eu digo o seguinte, todo gestor, ele precisa preparar na sua empresa uma base de dados para gerar informações. E aí, eu gosto de compartilhar com vocês o seguinte, tem muitas pequenas e médias empresas que a gente acaba atendendo, qual que é a grande dor dessas pequenas e médias empresas? Porque, normalmente, a contabilidade é externa, o que ela faz é, chega no final do mês, ela junta a nota fiscal de entrada
e mais as despesas, água, luz, telefone e tal, e manda essa documentação para a contabilidade para ele poder, né, buscar lá do sistema o faturamento ele consegue puxar direto pelo site da Receita, tranquilo, mas as compras e as despesas ele precisa da informação e você manda. E aí, o que normalmente o contador faz? Ele emite as guias para você pagar e te manda a folha de pagamento e as guias para você pagar. E aí, o que você tem de base de dados para tomar decisão? Você acaba não tendo, porque essa contabilidade feita lá externamente, ela não leva em consideração o que realmente está acontecendo na sua empresa. Então, o que eu quero desafiar vocês, principalmente para quem tem uma pequena e média empresa, começa a gerar um banco de dados seu, para você montar uma DRE gerencial sua, para que você tenha uma visão do que está acontecendo na sua empresa. Monte uma planilha. Ah, não tem o sistema, professor. Não tem problema, não precisa ter sistema. Monte uma planilha de Excel, lança ali um faturamento diário, nota fiscal, lança ali um controle, monta uma planilha de controle de estoque, monta dados, gere dados, porque a pequena e média empresa que faz a contabilidade externa, ela não tem uma base de dados fidedigna nessa contabilidade externa para fazer gestão. Eu gosto de dizer isso porque eu atendo muitas empresas que passam pela dor, eu chamo isso dor do crescimento. A empresa, enquanto é pequena, tudo bem. A empresa começa a crescer, ela necessita dessas informações, desses relatórios gerenciais para tomar decisão. Ela precisa disso. E aí é fundamental a base de dados. Isso que o Guilherme falou. Até para poder conferir o resultado da contabilidade, né? Porque exatamente, também. Já aconteceu a mesma coisa na minha empresa, também passei pela dor do crescimento já. É uma fase bem difícil, é bem desafiador para quem está administrando. E ter que pegar tudo do zero para fazer conferência e para chegar nos valores da contabilidade e começar a fazer esse cruzamento é bem complicado, né? É isso aí. Então, começar desde o início. E a preparação dos dados, o tratar dos dados, tem que ser uma coisa criteriosa, você tem que estar atento ali. E aí, às vezes, igual no meu caso aqui, eu não tenho quem vá tabular esses dados e organizar isso para mim. Eu fico lá você fazendo que com carinho, com apreço, com muito cuidado, mas por já ter aprendido e estar aprendendo também o valor, a relevância. Muito bom. Eu até achei que o professor ia comentar a questão de contabilidade externa sobre o lançamento de contas, né? Porque por mais que tudo seja lançado, nem tudo é lançado da forma certa, né? Então, isso acontece bastante na contabilidade externa. Sim. Que tu começa a cair no dia a dia na tentação de ganhar tempo e o contador lança de qualquer jeito e quando vê não tá lançando na conta certa, e daí tu vai fazer a conferência, não bate os valores de compras, de fornecedor, de cliente, né? É bem complicado essa parte, sim. E a gente demora para perceber, né? Exatamente. Por isso que esse controle interno, para que você gere relatórios gerenciais para tomada de decisão, é fundamental. É fundamental. Porque o contador lá fora, o externo, ele está lá com 300, 200 empresas. Ele não vai ficar olhando ali, isso tem que ser... Não, ele vai, isso é custo, isso é despesa. Joga em qualquer conta ali, o resultado em si não vai alterar. A análise, sim. A base de dados para análise, sim. Essa fica totalmente capenga, né, para a gente poder tomar a decisão. Mas então eu queria, nesse momento, que a gente estava nesse slide que apareceu ali, a legislação tributária, né, o imposto de renda, eu quis chamar a atenção de vocês, porque vocês, como gestores, vão enfrentar essa dificuldade. E o pontapé inicial, fundamental, é gerar uma boa base de dados. No caso do Guilherme ali, ele tem na frente de loja dele um sistema que bipa tudo à venda. Então, isso já dá uma base de dados para ele do que está saindo, né, por dia, por SKU, ele tem lá, ele consegue filtrar um relatório, tirar um relatório do sistema dele, para que ele possa fazer uma gestão disso aí. Então, isso é fundamental, e dá para montar controle de estoque e tudo mais. O Guilherme ele já está
bem encaminhado, porque ele já entendeu e já está fazendo. Muito top. Mas vamos seguir aqui. Eu queria...